Muito bem, amigos, estamos fazendo essa live aqui para trazer para você as principais notícias do dia relacionadas ao bolsonarismo. Mais cedo, nós já abordamos os vídeos da manifestação do Orgulho Gado, que está acontecendo hoje em Florianópolis, Santa Catarina. As pessoas começam a se reunir, os bolsonaristas começam a se reunir para exaltar ali a sua virilidade, rodeados de outros homens tão viris quanto eles e seu mito Bolsonaro. Só os machos alfafa. Só os machos alfafa. Muito bem. Ana, vamos passar então para as notícias? Bora. Vamos voltar lá na questão do voto impresso, porque tem um vídeo do Arthur Lira falando sobre o voto impresso e uma matéria. Rony, mas o voto impresso não acabou? Acabou, vírgula. O Arthur Lira vai levar para plenário, para que seja votado em plenário. Rony, o Arthur Lira está fazendo isso para ajudar Bolsonaro? Parece que não. O pessoal está falando que ele acredita mesmo que vai ser derrotado e que isso vai acabar ajudando, na verdade, o Arthur Lira. Existem rumores, eu não vou falar de onde, porque não tem fonte segura, mas rumores de que o Lira quer que o Bolsonaro se estrepe, porque assim o passe fica mais caro. Para mostrar, mais ou menos, qual é a força do Bolsonaro no Congresso, que eles já sabem que é nenhuma, e a partir dessa constatação fica mais caro o passe, né? E aí, agora você quer aprovar alguma outra coisa? Da próxima vez, vamos... É tipo quando você vai atender o cliente fica lá, mas eu vi na internet que custa tanto. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, se estrepa aí, depois se você precisar, você me liga. Mais ou menos assim que o Arthur Lira quer prosseguir. Vou colocar o vídeo aqui na tela, e depois a Ana apresenta pra gente as notícias, a notícia correlata, beleza? Não se esqueça, vá sentando o dedo no like, vá se inscrevendo no canal, que é de grátis, 0800. Mas se você quiser ajudar ainda mais, assine o canal, seu canal por assinatura preferido no YouTube. Vamos lá dar uma olhadinha. Tá aí. O voto impresso está pautando o Brasil. Não é justo com o país e com o que a Câmara dos Deputados tem feito para enfrentar os grandes problemas do Brasil desde que assumi a presidência dessa casa. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar, sim, a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. Para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixá-lo decidir. O plenário será o juiz dessa disputa, que, infelizmente, já foi longe demais. Vamos para a notícia, então, companheira Ana. Lira afirmou ao TSE que voto impresso será derrubado no plenário da Câmara. Com eventual derrota, o tribunal poderia adotar medidas para dar maior divulgação à auditagem das urnas para encerrar o discurso de Bolsonaro contra as eleições. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, enviou um recado ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai levar a proposta de emenda constitucional que prevê a adoção do voto impresso ao plenário para que ela seja derrotada pelos deputados. Dessa forma, o assunto seria encerrado e o presidente da República poderia mudar de assunto sem sofrer uma derrota no judiciário, com quem tem se confrontado permanentemente. Ou seja, está querendo livrar o Bolsonaro de um dos crimes, né, que ele está sendo investigado. Entendi. A expectativa é que o tribunal, por outro lado, adote medidas para tornar a auditagem das urnas eletrônicas mais transparente, com maior divulgação e com eventual ampliação do percentual de máquinas que passam por testes de integridade. Essa é desculpa, porque sempre se faz a auditoria e eles nunca foram atrás. Nunca foram. Aí aumentava, sempre teve disponível para quem quer ir atrás. Nunca questionaram, nem os partidos vão lá porque é massivo, porque é cansativo e não produz resultado nenhum, afinal de contas a urna é segura. E aí ficam agora, o tribunal vai fazer, vai adiantar nada, eles vão continuar falando que não funciona. Pro Bolsonaro não muda, não.
A iniciativa de Lira ainda está sendo digerida pelos magistrados e também por deputados federais. Ministros do TSE preferiam que a questão não fosse ao plenário e teriam dito isso ao presidente da Câmara. Levar o tema ao plenário só aumenta o desgaste dos magistrados e colocará os parlamentares no meio da confusão, deixando-os expostos a pressões e ataques de bolsonaristas. Uma parte dos deputados, por sua vez, acredita que o presidente da Câmara não pretende incendiar o país, nem alimentar o discurso golpista de Bolsonaro. Ele está fazendo isso já tem 3 anos. O melhor nessas circunstâncias seria encerrar o assunto. Outra coisa, é mentira que o voto impresso está pautando o país. O voto impresso está pautando o bolsonarismo. Tem um grupo de pessoas ali muito restrito que está falando sobre isso. O resto do país está cagando e andando, o povo quer comida, o povo quer... O que pauta o Brasil hoje, na verdade, é a fome e o desemprego, não é voto impresso, não. É ridículo. O presidente está pautando seu grupo e o Arthur Lira deixando de ceder. O Arthur Lira é conivente. Eu não sei como que... Eu peguei esse resumo de estaria com um plano de um canal... Sabe aquele canal? Aquele lá que eu falei, que você me falou que é sensacionalista. Eu vi um briefing passando pelos Instagram da vida. Falei, tá bom, tem esse rumor, vou falar desse rumor, mas é ridículo. Você vai ver a matéria, não tem nada a ver. Na verdade, aqui é conivência mesmo. Ele tá tentando botar a plenário porque ele quer fazer o Bolsonaro ir até o final com isso. É ridículo. Não, e a gente sabe que tem negócios por trás, né? A época que o Bolsonaro ficou doente, o Arthur Lira ia presidir o país. O Bolsonaro já tinha dado autorização para o Arthur Lira ser presidente enquanto ele estivesse doente. Então, assim, a gente sabe que tem muita negociação por trás. E é muito engraçado, porque você passou esse vídeo, o Arthur Lira falar que nada mais justo e democrático do que levar esse tipo de decisão para o plenário. Engraçado ele falar isso enquanto ele está sentado com a bunda suada dele, né? Em mais de 120 processos de impeachment, falando de justiça, de pautar as coisas no plenário, nada mais justo. Cadê ele pautando pelo menos um dos impeachments, então, já que isso que é justo? O impeachment pauta o país inteiro, milhares de manifestações na rua, e ele não pauta o país. Agora o voto impresso pauta o país, é um safado. É um safado, é outro safado. Safado mentiroso. Oportunista. Hipócrita, oportunista. Né? Vamos terminar aqui a matéria. Há parlamentares, porém, que acreditam que Lira tem uma convergência ideológica com Bolsonaro no sentido de limitar poderes do TSE. Eles dizem que basta ver a reforma política que está sendo encaminhada na Câmara, que impõe um freio nas atribuições da Corte, para se entender o pensamento de Lira. Bolsonaro partiu para o confronto direto com o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e chegou a chamá-lo de filho da P em uma aglomeração hoje com os apoiadores em Joinville, Santa Catarina. Na verdade, isso foi ontem, né? Porque a matéria é de ontem. Então tá aí, vamos finalizar por aqui que já tá bom. Então você vê que o Arthur Lira, na verdade, ele tá agindo em coadunância com o Bolsonaro. Tá em conivência aqui, conivente. Ele tá agindo em prol dos mesmos interesses. Não tem nada de estratégia, de aumentar o preço do passe. Ou aumentar o preço do passe é efeito colateral. Eu vou ajudar esse parça aqui, porque ele tá me metendo grana por trás, e se ele se estrepar, eu fico mais rico ainda. Né? É tipo aquele conselho que você fala, rapaz, não vai por aí não. O cara fala, eu vou, então beleza, eu ganho se você for, eu ganho mais ainda se você se estrepar. Então bora. Não tem nada. Você está olhando aqui para a imagem do político do centrão covarde e conivente. É essa aqui a situação. Bem-vindo ao Brasil. Ao Congresso que o Bolsonaro quer fechar, acho interessante. O Bolsonaro quer fechar o Congresso porque o Congresso é corrupto. Mas qual é a parte do Congresso que ele apoia e manda dinheiro? A parte corrupta. Os honestos, ele manda para catar coquinho. É pedir muito, viu? É pedir pra caramba, viu? Eu vou falar a verdade. Tem gado aqui na live aqui. Chora esquerdoparas, a força do JB incomoda, o 9 dedos sai na rua para ouvir ele ladrão. Cadê? Gado, eu vou comprar um de boi para nós tocar aqui. Ô, boi, velho, ô, meu boi. O boi é o boi completo, né? Esse é o boi barba, cabelo, bigode. Ele é o boi que não só defende, mas chama de mito, diz que é o mais potente do mundo, pede pro Lula sair à rua, menciona o Lula, mas ele esse aí é aquele gado que você quer ter como namorado, porque se ele é tão completo assim na hora do bem bom, aí você tá bem satisfeito, viu? Porque, é esse áudio aqui, ó, Rony, que tem que pôr pra esse pessoal, ó.
Se afasta pra lá, boi velho nojento! Olha o que esse canal aí existe. Cuidado. Esse pessoal mete um strike na live. Esse povo é meio doido. Mas é bom velho nojento. Assim, para dar prosseguimento, o Lira conversou com o pessoal do TSE. Vamos ver o que ele falou com o pessoal do TSE aí. Em telefonema, Lira sinaliza a Bolsonaro que não aceitará questionamento à decisão do plenário sobre voto impresso. Na verdade, falou com o Bolsonaro, porque achei que era o que ele tinha falado com o pessoal do voto impresso, do TSE, mas vamos dar uma olhadinha. Antes de ler o pronunciamento no qual anunciou que a PEC do voto impresso será analisada pelo plenário, o presidente Arthur Lira ligou para o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Casa Civil, provavelmente Ciro Nogueira. E na conversa, Lira sinalizou que a votação no plenário será o capítulo final da discussão sobre o voto impresso. Sinalizou também que não aceitará questionamentos do Planalto sobre o resultado, sob o risco de rompimento com o governo. Não vai acontecer nunca. Para o presidente da Câmara, a discussão foi longe demais e precisa ser encerrada com a votação inquestionável do plenário da Casa. A votação foi a conversa foi longe demais. Agora eu vou encerrar esse debate como? Triplicando a conversa. Vou botar para o Brasil inteiro debater. Mas é muito safado. Eu não estou encontrando outra palavra para descrever esses caras, mas é muito cretino, canalha, pusilânime. Nessa hora eu queria ter a cultura do Fernando Collor para aprender a xingar em 5 línguas diferentes. Você já viu o Collor xingando? O Collor pode ser canalha em muitas coisas, mas o bicho é bom para xingar, viu? Ele xinga nos idiomas lá que eu vou falar para você. Eu falei, isso é português, aí você vai colocar no dicionário Você acha que não é, mas é. Caraca. Nos bastidores, a maioria dos parlamentares considera que há uma ampla maioria contrária ao voto impresso, e a exemplo do que ocorreu na comissão especial, a proposta deve ser derrotada no plenário. Se eu não me engano, ele precisa de mais de 300 votos a favor, né? Engraçado é que a desculpa de não pautar o impeachment também seria que ele não tem força, né? Por que eu vou colocar em pauta se o trem não vai adiante? Mas o voto impresso, veja só, vou colocar em pauta justamente porque não tem força. Mas é ridículo. E é uma gastação de dinheiro público, né? Porque quanto que deve custar uma sessão dessa no plenário? Quanto que deve custar uma sessão dessa? Só ficar lá, meu amigo, é R$20 mil por parlamentar por hora, pode ter certeza. Então é isso. A situação do voto impresso ainda não acabou completamente. Eu vou fechar essa edição, vamos fazer uma live curtinha, porque eu vou separar as duas, mas não sem trazer para você uma outra matéria aqui, que é totalmente desconexa, mas importante, que sinaliza, inclusive, essa sensação de que esse negócio de voto impresso é uma bomba de fumaça. Enquanto, até para ajudar a explicar por que o Lira está junto, enquanto a gente fica discutindo voto impresso, a privatização dos Correios passou. E ninguém tem tempo para discutir, porque, veja, o voto impresso é muito mais urgente, muito mais emergente. Só que os Correios acabam passando a privatização. Isso é muito mais grave. Só que eu já fiz até essa explicação em outras lives. O bolsonarismo, associado com o Centrão, agem como aqueles vilões clichês de filme do Superman. Ele apanha, ele vê que ele vai morrer. Aí ele pega um ônibus cheio de criancinha e joga do penhasco e vaza. O super-homem sabe que ele tem que pegar o vilão, mas se ele deixar aquele ônibus cheio de criancinha cair, né? Como é que vai ser? Que tipo de atividade ele está tendo? Então, o vilão sempre acaba escapando para cometer novos crimes. O bolsonarismo sabe que a privatização dos Correios é algo mais grave para o país, que acaba com a instituição centenária e que tem a sua importância no atendimento especial às regiões mais distantes. Mas eles sabem também que nós não podemos deixar o voto impresso passar pela tangente. A gente podia falar, vamos falar só dos Correios, mas o voto impresso passa se a gente largar. Se largar de gritar, se largar de explicar. Que pode ser ainda mais grave porque a gente tem um terrorista no poder que está literalmente incentivando o terrorismo. Porque se não fosse isso também, o voto impresso não faria tanta diferença assim, não. Voto manual sempre teve problema, mas a gente vai sobreviver a isso. Agora, a falta dos Correios, Correio entregue na mão de empresas privadas vai causar um dano muito maior, né? Como você bem pontuou, não seria se não fosse o terrorista. O terrorista vai ficar no poder ad infinito.
E tem um videozinho dele também, antes de virar a chave, eu vou até passar o videozinho, que eu acabei esquecendo. Tem um videozinho do Bolsonaro, você chegou a mandar para mim aquele que ele... Não mandou não, né? Aquele que ele fala assim, Mandei. eu quero... Mas tá onde? Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp? Aquele do eu não quero... Uma eleições sob suspeita, como está desde agora... Peraí, o WhatsApp ele tem um defeito para baixar vídeo. Ele só Enquanto isso, vou agradecer que acabou de chegar um membro novo, Francisco Martins Lima. Muito obrigada por assinar o canal. Seja muito bem-vindo, companheiro. Obrigada a todo mundo que está assinando o canal secundário e que está vindo para cá também. Aqui, ó, a Tereza falou que acabou de conhecer o canal 2. Então, obrigado, pessoal. Obrigada a vocês que estão aqui acompanhando a gente por aqui também. Então, muito obrigado. E vamos ouvir agora o Bolsonaro. Agora, uma eleições sob suspeita, como está desde agora... Isso nós estamos avisando antes. Se fosse durante o período eleitoral, a gente seria, entendeu? Uma ideia de tumultuar a eleição. Nós estamos fazendo antes. Qualquer lado pode questionar as eleições. Se eu ganhar, eu não vou questionar, porque eu vou ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Não ia cair na mão, com toda certeza, do Barroso, do Alexandre de Moraes. Não vou perder tempo. Agora... se eu ganhar, eu não vou questionar, porque aí vai questionar para os Barroso. Eu não vou questionar. Mas se eu perder, aí eu vou questionar. Mas é muito boçal mesmo. É muito boçal. É muito, muito boçal. Bom, galera, para fechar o vídeo, vou trazer para vocês a matéria aqui do Bolsonaro utilizando a Polícia Federal para tentar salvar a pele do Flavinho Bolsonaro. Bolsonaro, tá aqui, ó. Aqui, a mando de Bolsonaro. Pronto, tá na tela. A mando de Bolsonaro, Polícia Federal abre inquérito contra a Receita para anular rachadinha de Flávio. Em outubro passado, Flávio Bolsonaro determinou a ABIN, comandada por Alexandre Ramagem, a produção de 2 dossiês contra os auditores da Receita para comprovar a tese de advogados de que o senador foi alvo de uma devassa em sua vida fiscal. Vamos pegar aqui a matéria lá na revista Fórum, que está completinha aqui, para a gente ver pelo menos até onde vai essa história do Bolsonaro aqui. A mando de Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, determinou à Polícia Federal que instaure um inquérito para investigar supostas irregularidades cometidas por auditores da Receita Federal no acesso aos dados fiscais de contribuintes. A investigação tem por base um relatório do TCU que apontou suspeitas das irregularidades, uma delas envolvendo o filho do presidente, o Flavinho Onca. O relatório é um dos elementos que proporcionam o início das investigações do sistema de corrupção conhecido como rachadinha no gabinete de Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio, que era comandado por Fabrício Queiroz, pelo Laranjão. As supostas irregularidades no acesso aos dados fiscais é a tese central da defesa de Flávio Bolsonaro para anular a investigação. Então, galera, o que acontece? O Bolsonaro já fez de tudo para anular essa investigação contra o Flávio Bolsonaro. Ele chegou até a conseguir, com sucesso, derrubar o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, colocar no seu lugar o vice, que é extremamente bolsonarista e que seria o responsável por indicar o próximo comandante das investigações, do Ministério Público Estadual como um todo. O Bolsonaro, é claro, faz isso não só pelo amor aos filhos, mas ele sabe que essa investigação vai chegar a ele a qualquer momento. E agora, a nova dele, além de cometer... É sempre cometendo mais crimes. Isso aqui é um crime. É o uso da máquina pública, advocacia administrativa, o nome do crime. O uso da máquina pública a seu favor. Ele foi lá e pegou uma agência que é de Estado, a Agência de Inteligência Brasileira, e falou, ó, fazem uns relatórios aí apontando que a própria Receita Federal tá usando dados aí, tá perseguindo meu filho. Ele foi lá, conseguiram fazer o relatório. E agora eles querem emplacar esse relatório para anular toda a investigação contra o Flávio Bolsonaro. Uma vez que foi a Receita Federal que deu os dados, junto com o COAF, para que o Flávio começasse a ser investigado. É como se você fosse na raiz da planta e cortasse a planta. E mais uma vez, desafiado, cadê aquele bolsominho gado massa que estava aí? Não é falando que o Flávio é inocente. É anulando a investigação. Recorrendo a foro privilegiado, uma vez atrás da outra, e agora anulando a investigação. Assim é fácil ser combatente da corrupção. Se todas as vezes que me pegar cometendo corrupção, eu tiver autorização para cometer novos crimes
e anular a investigação. Não, é por isso que o Bolsonaro fala que ele acabou com a corrupção, porque do jeito que ele faz com a corrupção é muito fácil. Tá, o filho dele está sendo investigado, muda o diretor da PF que dá certo. Tá tendo uma investigação das rachadinhas, anula o relatório do COAF que acabou a corrupção. É desse jeito que resolve a corrupção, né? Ele acabou com a investigação da corrupção. Aí acaba mesmo, aí fica bom, danado, né? Aí é muito fácil acabar com a corrupção desse jeito. Mostrando bem como que o exército fazia. Por isso que na ditadura não tinha corrupção, né? Implementando os mesmos métodos, e olha só como vem mostrando a CPI da pandemia, com o exército junto. Corrupção, todo mundo junto. E especialmente com o exército ajudando a executar. É o mesmo motivo pelo qual a gente não vai ter o censo ano que vem, o censo demográfico. É o mesmo motivo, é porque se você não tem informação sobre o que está acontecendo no país, não tem problema. Então, se você não consegue fazer uma pesquisa para verificar quantas pessoas estão passando fome, estão na miséria no país, não tem fome e miséria. Se você não tem investigação contra a corrupção, não tem corrupção. É assim, né? É incrível como que o Aras está junto, né? Como que eu nunca tinha visto. A democracia precisa se reinventar aqui no Brasil para impedir esse aparelhamento que o Bolsonaro criou de uma forma sem precedentes. O Aras simplesmente não está vendo nada disso acontecer. Não, para ele está tudo bem, está tudo beleza, é assim mesmo que tem que acontecer. De modo que o Fux foi falar com ele, espero que dessa reunião saia alguma coisa, nem que seja um processo por prevaricação do Augusto Aras. Não tem condição de ninguém ter movido o companheiro falou aqui, de ninguém ter movido um processo contra o Aras ainda. Sou motociclista, mas tenho nojo dessa turma aí do motogado. Eu também tenho vontade de comprar uma moto, talvez não igual a essa. Eu já tive moto, vendi, mas eu já tô chegando na minha época. Eu tô com 36, eu tô 40, já não tá mais aquela coisa toda. Eu tenho que me reinventar. E aí, de repente, eu faço uma tatuagem, deixo o cabelo crescer, ponho Só cuidado para não virar o motoqueiro selvagem. Aí a gente vai dar o macho alfafa. Cuidado para não ser confundido com o macho alfafa. Então, a tatuagem, eu tô zoando, não. Eu vou comprar uma moto de novo. E agora com outro aspecto, né? Quando tiver dinheiro, quando eu tiver tempo para me divertir, mas daí a você ser apoiador do Bolsonaro tem um chão enorme. Vou me sentir envergonhado. Vou fazer isso. Não vou nem falar que eu vou esperar, porque a moto que eu vou comprar não é igual. Eu não gosto das motos que parecem um chifre de boi, não. É a moto comum mesmo, só que um pouquinho mais adequada para minha velhice. Mais confortável. Porque aquelas que deitam assim, igual eu tinha, assim, aquela lá, olha, os bicos de papagaio tá tudo reclamando, né? Então foi um prazer estar com vocês. É sempre um prazer fazer essa live. Uma pena que o YouTube desmonetizou no outro canal, mas a gente já vai pegar essa segunda parte e publicar lá também imediatamente. Se você não conhece o canal 2, se inscreva. O link está no primeiro comentário fixado. Se você já está no canal 2, bem-vindo. Considere assinar se você já é de casa, mas de toda forma o seu like já ajuda muito. No canal 2 você tem recortes do vídeo do canal 1, você tem a Ana apresentando vídeos inéditos que não vão para o canal 1, você tem shorts que a Ana faz, você tem eventos da CPI, tem um monte de coisa. O canal 2 completamente diferente do canal 1. Não tem razão para você achar que porque segue o 1, não vai seguir o 2. Eu não entendo essa resistência a views. Toda vez que a gente pede, vem 300 pessoas de 20 mil que assistem. O canal é diferente, gente. O material é diferente. Vocês estão perdendo metade do material que é produzido aqui pelo canal. Ah, por que você não põe tudo no mesmo canal? Gente, você acha que eu não pensei nisso? Tem hora que parece que a audiência... Eu já pensei nisso. O YouTube não colabora com a gente. Deixa, gente, pelo amor de Deus. Você acha mesmo que eu não pensei em colocar tudo no mesmo canal? Eu até ganho mais dinheiro. Mas não tem jeito, não dá. O material tem que ficar em outro canal, porque eu só posso pôr 3 vídeos por dia, não adianta. É o limite do canal, entendeu? Então, antes de você achar que entende mais de YouTube do que eu, para raciocinar. Já pensei nisso, só tem jeito de ser no canal 2. Segue lá se você quiser mais material. Se não quiser, fica aqui só pelo canal 1 mesmo, beleza? O primeiro comentário fixado tá o link. Ana, você quer se despedir? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom final de semana, bom sábado para vocês, bom descanso. Obrigada por acompanharem. Não se esqueçam do like, que ajuda muita gente, de deixar o comentário também. E até a próxima. Tchau.